Foi sob o comando de Cuca que o Valse realizou sua estreia pelo time profissional de São Paulo em maio do ano passado, no empate em 1-1 com o Flamengo no Morumbi. Improvisado na lateral direita, o jogador revelado em Cotia, que é zagueiro de origem, superou as expectativas apesar da pouca experiência. Valse iniciou a partida como lateral direito, porém no decorrer do duelo exercia a função de volante e apenas no fim do jogo passou a atuar como zagueiro. Nada que tenha abalado a sua confiança, apesar do frio na barriga, normal por se tratar de uma estreia. Minha estreia foi boa, soube aproveitar a minha oportunidade, fiz o melhor que pude diante das circunstâncias de ser um grande jogo contra o Flamengo. Estádio cheio, todo mundo pensava que eu poderia entrar em uma furada, mas quando a gente faz parte do elenco profissional, temos que estar preparados. A gente se prepara a cada dia, independentemente de ser novo ou mais experiente. Graças a Deus tive essa oportunidade, fico muito feliz. Tive até uma sequência de 3 jogos depois da minha estreia, eu fui muito bem, relembrou Valse. Após o empate com o Flamengo, Valse atuou contra Fortaleza e 2 vezes contra o Bahia. Depois disso, porém, ele não teve mais chances com o técnico Cuca, que diante de um momento mais complicado preferiu optar por jogadores mais experientes. Não me magoou ter saído, porque é normal, sou um jogador novo, querendo ou não, estava em um elenco que ainda estava sendo montado, estava sendo criado um formato para o time. Nos jogos que estava para decidir um time, ele optou por colocar outro jogador. Ele explicou as circunstâncias e que os próximos jogos poderia trazer. Explicou que exigiria um pouco mais de um jogador que tinha mais experiência. Falei que estava do lado dele, que queria que fosse o melhor para o São Paulo. Nada que tenha me chateado, completou Valse. Desde que chegou ao São Paulo em setembro do ano passado, o técnico Diniz já ouviu muitas críticas pelo seu trabalho, principalmente dos torcedores que questionavam a falta de resultados. Entretanto, dentro de campo, os jogadores seguem outra linha de pensamento. Para o experiente Meir Hernanes, o comandante é um exemplo a ser seguido. Segundo ele, Diniz apresenta uma filosofia totalmente diferente do que os atletas estão acostumados no Brasil. Aprendi bastante, uma coisa bem simples, a coragem que ele tem para jogar. Para mim, ele é um treinador completo, com todas as competências que um treinador, no meu modo de ver, deveria ter. A coragem que ele tem de executar aquilo que acredita. Gosto de dar exemplos simples para evidenciar o que eu estou falando. Quando aqui no Brasil, principalmente, vamos marcar qual é a tendência natural do time, é voltar todo mundo para trás, proteger a área e esperar o time fazer o ataque. Ele não, explicou Hernanes ao Globo Esporte. O camisa 15 do São Paulo ainda revelou alguns bastidores da estreia do técnico Diniz diante do Flamengo. No primeiro jogo, ele falou uma coisa mais legal que faz toda a diferença. Tinha a linha do meio de campo e a linha dos zagueiros. Quando o ataque do Flamengo recebia a bola na linha do meio de campo, nosso zagueiro se afastava correndo para trás e protegia a área e o gol. Ele disse: não, vocês correm 5 metros para frente ao invés de correr 50 para trás. É um movimento tão simples de enxergar o jogo, é ter coragem, mas é uma coisa contra-instintiva. O instinto é fazer o quê? Proteger o gol, proteger a área. Ele não, ele falava: avança. Essa coragem poucas vezes encontrei em outros treinadores, finalizou Hernanes. O São Paulo vai oferecer ao atacante equatoriano João Rojas a renovação do seu contrato até o fim de 2020. O vínculo atual termina no fim de julho. A ideia do clube é dar ao jogador de 30 anos a chance de mostrar serviço após se recuperar de 2 cirurgias delicadas no joelho direito. A princípio, os moldes do contrato atual seriam preservados. A gente deve conversar com o empresário dele no fim deste mês ou no começo do próximo. A ideia é renovar até dezembro, considerando que a gente está pensando sempre no futuro, deixar uma cláusula, alguma coisa amarrada para depois poder esticar o contrato dele sob algumas condições, disse Pássaro. O jogador chegou ao São Paulo na metade de 2018 após um período emprestado pelo Cruz Azul ao Talheres. Ele logo virou titular da equipe de Aguirre e acumulou 20 partidas e um gol até romper o tendão patelar do joelho direito durante a partida contra o Vitória em Salvador em 26 de outubro daquele ano. Em agosto de 2019, quando estava treinando para voltar, rompeu o tendão quadricipal do mesmo joelho e foi operado novamente. Por características, ele seria um substituto natural para Antony, que passará a ser jogador do Ajax no meio do ano. O São Paulo, entanto, sabe que precisará
tratá-lo com cautela durante o processo de readaptação aos gramados.